O governo deve publicar hoje uma nova tabela para o frete de cargas. A tabela publicada na semana passada gerou polêmica em razão dos valores estabelecidos. Nós vamos ao vivo a Brasília conversar com a repórter Selma Dias, que tem essas informações para a gente. Bom dia, Selma. Oi, Luciana, bom dia a você, a quem nos assiste. Olha, todo mundo acompanhou as negociações do governo com os caminhoneiros para estancar aquela crise que paralisou o Brasil por mais de 10 dias. Dessa negociação saíram propostas concretas que agradaram os caminhoneiros naquele momento, mas aí uma semana depois o assunto ainda não está totalmente pacificado. Eu estou falando aí do desconto de 46 centavos no litro do diesel e agora, o preço mínimo dos fretes rodoviários. A redução no diesel ainda não chegou às bombas. O governo reconheceu que, por enquanto, o desconto é de apenas 41 centavos, mas que até o dia 15, com a renovação dos estoques dos postos, o preço deve finalmente cair em 46 centavos. E agora a polêmica mais recente é a fixação do preço mínimo do frete rodoviário. Esse foi um pedido dos caminhoneiros. O presidente Michel Temer atendeu, publicou uma medida provisória instituindo a política de preços mínimos e jogou para a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a responsabilidade de fixar esses valores, que inclusive foram divulgados na semana passada. É aí que está a polêmica. As entidades que representam o agronegócio e a indústria e diretamente aí os produtores não concordaram com os valores que, segundo eles, encareceram demais o custo do transporte. Nos cálculos da Confederação Nacional da Agricultura, o frete em alguns estados sofreria um aumento de até 120%. Os próprios caminhoneiros reconheceram que os preços podem ser revistos e aí, com tudo isso, a ANTT foi pressionada e prometeu divulgar hoje uma nova tabela, trazendo mais detalhes e contemplando todos os tipos de caminhões. O valor do frete vai depender, então, da quantidade de eixos do veículo, que tem relação aí com o peso da carga transportada. O governo deixou claro que essa polêmica não inviabiliza a medida provisória, ela continua valendo, mas será ajustada, e foi sobre isso que falou o ministro dos Transportes, que nós vamos ouvir agora. A ANTT está fazendo esse trabalho de adequação da tabela, isso foi explicado para os representantes do movimento. Provavelmente amanhã a ANTT já publica essa tabela, contemplando todos os tipos de caminhão para as cargas que estão previstas na medida provisória, e isso vai diminuir essas distorções. A tabela continua valendo. A medida provisória tem força de lei a partir do momento em que é publicada, então continua valendo. Quando a ANTT publicar a nova tabela, a tabela que vai estar valendo vai ser essa tabela nova.